Olá pessoal, tudo bem? Sou o Márcio Guadalupe, engenheiro de segurança do trabalho, e hoje nós vamos falar sobre os agentes de risco biológico, ergonômico e de acidentes. É muito importante você que está assistindo esse treinamento saber identificar, saber a diferença entre esses riscos biológicos, ergonômicos e de acidentes. Em vídeos anteriores, nós já falamos dos riscos físicos e também dos riscos químicos. E agora a gente vai trazer um conteúdo bem bacana falando sobre esses agentes que são de fundamental importância a gente saber identificar e ter os controles disponíveis no nosso ambiente de trabalho. Além de, quando a gente tiver algum tipo de emergência, saber quais os controles mitigatórios que a gente tem para controlar quando acontece algum tipo de acidente. Quando nós falamos dos riscos biológicos, qual que é a característica, qual que é a definição dos riscos biológicos? Eles são micro-organismos aí causadores de doenças com os quais o trabalhador pode entrar em contato no exercício de diversas atividades profissionais. Então, quais que são as definições desses riscos aí biológicos? Vírus, bactérias, fungos, bacilos, são exemplos aí de micro-organismos aos quais frequentemente ficam expostos médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais, além de funcionários, por exemplo, de estação de tratamento de efluentes, entre outras atividades. No decorrer desse treinamento, nós vamos falar desses principais riscos e as características e também os principais locais aí que eles estão presentes dentro do ambiente. Alguns exemplos de doenças profissionais relacionadas aí aos riscos biológicos: a tuberculose, o tétano, a meningite viral, a hepatite, a febre amarela, a HIV e as gripes. Então, são riscos biológicos e a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente está em ambiente com pessoas, principalmente hospitais, locais onde a gente pode ter contato com alguma pessoa que tem algum tipo de doença, e essas doenças aí são altamente transmissíveis e a gente tem que se proteger. Nós temos aqui uma tabela onde mostra passo a passo com relação aos riscos biológicos, ao perigo, fator de risco, as fontes geradoras ou situações associadas, a possível consequência, lesão ou agravo à saúde, o que pode ocasionar ao colaborador, as ações recomendadas e as descrições e medidas de prevenção. Então, a primeira coluna aqui, e a primeira linha, fala dos vírus, que é o quê? Os micro-organismos que invadem as nossas células e causam diversas doenças. Quais são as fontes, por exemplo, geradoras dos vírus? Quando a pessoa manipula algum tipo de material biológico, então, pessoas que manipulam algum tipo de material, principalmente hospitalar, têm contato com esses materiais contaminados. Atendimento a pacientes, pessoas que trabalham em hospitais, que têm contato direto com pessoas que estão doentes, que pode ali receber o vírus dessas pessoas. E também contato com algum tipo de secreção. Essas são as principais fontes geradoras dos vírus. Qual que é a possível consequência, lesão ou agravo à saúde? As hepatites que a pessoa pode ter, gripes, Covid-19, AIDS, doenças respiratórias. São apenas alguns exemplos aí de doenças que a pessoa pode contrair quando tem contato com essas fontes geradoras aqui. O que pode causar ao colaborador? Febre, dores no corpo, cansaço extremo, risco de morte. Então, cada doença ela vai ter ali um tipo de situação de diagnóstico que ela vai trazer para o colaborador. Algumas ações recomendadas: vacinação, uso de EPI e protocolos de higiene. Então, o colaborador ele tem que estar com a saúde, com a vacinação em dia. Utilizar os equipamentos de proteção individual. Se eu vou manusear algum tipo de equipamento biológico, se eu vou atender algum tipo de paciente, eu tenho que ter os EPIs adequados. E os protocolos de higienização das mãos, de distanciamento, de separação, de procedimento que a empresa tem. Algumas medidas de prevenção aqui mostram o uso de luvas, máscaras, lavagem frequente das mãos, o descarte correto de materiais contaminados e também a vacinação periódica. O que nós temos que ter muita atenção é que, apesar das medidas de prevenção e as ações recomendadas para qualquer tipo de risco biológico, nós falamos que o risco biológico ele não tem barreira. Então, se a pessoa trabalha nesse ambiente, é importante entender e avaliar, de fato, a questão da insalubridade.
dependendo dos locais onde ela faz a atividade, é importante a verificação através do laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, principalmente em locais onde tem contato com pacientes, hospitais, atividades relacionadas aí por exemplo, coleta de lixo, atividades com estação de tratamento de efluentes. Essas atividades, por mais proteções que a gente fornece para os colaboradores, o risco biológico, ele não tem barreira. Então é importante entender isso. Quando nós falamos das bactérias, são organismos aí unicelulares que podem causar infecções e intoxicações. Quais são as fontes geradoras aí? Resíduos hospitalares, alimentos contaminados e superfícies sujas. Quais as possíveis lesões agravos à saúde? Tuberculose, pneumonia, infecção intestinal, intoxicação alimentar. E aí, o que pode ocasionar ao colaborador? Diarreia, febre alta, dores no peito, infecções generalizadas. Então é importante algumas ações aqui, a higienização, controle sanitário e uso dos EPIs. E além de outras medidas de prevenção, como lavagem das mãos, desinfecções de superfície, uso de antibióticos com controle médico, barreiras físicas, boas práticas também de manipulação. O que seriam os protozoários? São os parasitas microscópicos que vivem em água, alimentos ou vetores. Então, por exemplo, água contaminada, esgoto, contato com fezes, manipulação de resíduos, doenças de Chagas, né, que é o possível agrava a saúde, amebiase e giardiase. Então, quais são os problemas que podem trazer para o colaborador? Problemas do intestino, fadiga, comprometimento do sistema digestivo. As ações recomendadas, tratamento da água, higiene pessoal e sanitária, filtragem e cloração da água, saneamento básico, uso de luvas e roupas protegidas também, né? Então, os protozoários aí, principalmente a questão de tratamento de água, de esgoto, é fundamental para a prevenção. Os fungos, né, são organismos que crescem em ambientes úmidos, provocam alergia nas pessoas. Então, quais são as fontes aí? Ambiente úmido, materiais orgânicos, roupas e EPIs úmidos. O que pode trazer de problema? Micose, candidíase, dermatite. Então, com relação ao colaborador, o que pode ocasionar? Coceiras, manchas na pele, problemas respiratórios. As ações recomendadas aqui, ventilação e controle de umidade, higiene adequada. E quais são as medidas de controle preventivo? Secagem e limpeza dos EPIs, por exemplo, uso de roupas apropriadas e também ventilação dos ambientes. Nós temos os dois últimos aqui, os parasitas e também os bacilos. Os parasitas são organismos que se alimentam de outros, causando doenças. Geralmente, a fonte, né, a falta de saneamento, contato com fezes ou solo contaminado e água. Então, qual que é o possível problema para o colaborador? Verminose, esquizotomose e toxoplasmose. Então, o que vai acontecer? O colaborador vai perder peso, vai ter anemia, fraqueza, alterações intestinais. E os controles, né, controle higiênico, sanitário, exames médicos periódicos, uso de EPIs, controle de pragas, tratamento de água e alimentos também. E aqui os últimos são os bacilos, é um tipo de bactéria em forma de bastonete, algumas causam doenças graves. Geralmente a fonte é contato com secreções materiais contaminados e inalação em ambientes contaminados. Qual que é a possível consequência? Tuberculose, tétano e febre tifoide. O que pode ocasionar? A tosse persistente, febre noturna e os espasmos musculares. Então, ações recomendadas aí, diagnóstico precoce, uso de máscara de PFF2, que é a máscara descartável, e também a vacinação. Além de algumas outras medidas de prevenção, né, que é a testagem periódica, isolamento, né, de casos suspeitos, campanhas de prevenção e uso de máscaras. Então, são os perigos biológicos que a gente acabou de falar aqui. Como eu falei no início, ele não tem barreira, é importante a questão dos EPIs, do isolamento das pessoas, das barreiras de isolamento, né, da lavagem das mãos. Isso é fundamental, saber identificar, né, esses riscos biológicos no ambiente de trabalho. Repetindo, os principais locais, hospitais, locais onde faz estação de tratamento aí de efluentes, é muito comum, locais onde faz coleta de lixo,
né, os coletores de lixo, por exemplo, os garis, estão expostos a esses riscos aí biológicos, médicos, enfermeiros que têm contato com pacientes, pessoas que trabalham em estação de tratamento de efluentes, que tem estação de tratamento de esgoto, principalmente vão ter contato com algum desse tipo de agente, e aí é fundamental a avaliação, e essa avaliação ela é 100% qualitativa, não tem essa avaliação quantitativa relacionada aí aos riscos biológicos.